dos fatos que trouxeram essa acusação ao apelante Amazílio. Dos autos emergem que são 3 acusados, 3 sentenciados, sendo que os demais denunciados, os demais sentenciados não recorreram, se conformaram com a respeitosa sentença. Entretanto, a defesa sustenta a inocência do sentenciado Amazílio pelos motivos que passamos agora a pontuar por ser relevantes. Preliminarmente, excelências, nós estamos aqui tratando de um furto qualificado. E dos autos do processo, nós temos aqui que a denúncia e a sentença se sustentou nos elementos colhidos. Estão somente apenas nos elementos colhidos na investigação, no inquérito policial. Então, de uma forma sucinta, aconteceu o seguinte: o apelante recorrente esteve em uma propriedade para adquirir, para comprar gado, para comprar bovino, pois é produtor rural, pessoa da alta sociedade aqui na comarca de Pontalina, e ele esteve, na ocasião, olhando, né, com a pessoa do Selmo, que é uma das vítimas, mas nos próprios autos tem a informação de que eles não chegaram a um acordo para a compra daquele gado. Então, posteriormente a essa visita dele à propriedade, aconteceu então o furto desses gados. Então, nós temos aqui a ocorrência policial, na qual as vítimas se dirigiram à autoridade policial, à polícia militar, que iniciou então as investigação para descobrir aonde que estava esse gado, quem furtou realmente esse gado, e então descobriu-se que o gado teria sido levado para um leilão lá na comarca de Piracanjuba. E as investigações, no decorrer das investigações, localizou-se essa res furtiva, esse gado, já na posse de outros compradores. A polícia, então, a autoridade policial, ela devolveu esse gado às vítimas, fazendo o termo de depósito. E então foram presos aí os outros acusados, o Rubens, né? Rubens foi preso, como também o Ronivaldo, que é outro acusado nesse processo, excelência. Inclusive, o acusado Ronivaldo, ele responde também a uso de falsificação de documento nessa ocasião. Ele utilizava de documento falso. Então, a acusação, ela utilizou somente esses elementos de investigação para sustentar a denúncia, o que foi corroborado pela sentença. Então, excelências, primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é a consumação desse crime de furto de gado, né? Nós entendemos, o Superior Tribunal adotou a teoria da inversão da posse. Então, em relação ao acusado Amazílio, ele não teve sequer qualquer contato com a res furtiva, de modo que não estaria configurado, não estaria consumado o crime de furto em relação a ele. Primeiro ponto, excelências. O segundo ponto, excelências, é o liame subjetivo, que não restou devidamente comprovado, desembargador presidente. Nenhuma prova ressai dos autos demonstrando que o sentenciado recorrente Amazílio teria tido algum liame subjetivo com os demais acusados, com os demais agentes. Não há nada nos autos que comprove isso.
Então nós estamos aí diante, excelência, de ausência de causalidade, de nexo causal entre as condutas. É disso e verifica-se dos autos que alguns dos acusados já tiveram sursis, né, o benefício de sursi, e prosseguindo nas teses de defesa do Amazile, do recorrente, nós temos a falta da identidade da infração penal. Não teve essa conexão entre o Amazílio, aqui recorrente, e os demais agentes, os demais sentenciados, excelências. São pontos muito relevantes a serem analisados, excelências, que devem ser apreciados e que sustento aqui, para que não aconteça uma condenação injusta, uma sentença contra uma pessoa inocente. Dizer também, excelência, que a inicial acusatória acabou por ofender o princípio da legalidade, uma vez que ela se pautou somente nos elementos incriminatórios, uma vez que ela não observou as oitivas, os depoimentos tanto do recorrente como da própria vítima, Selma, excelência, que manifestou que de fato Amazílio esteve num dia anterior à ocorrência do furto, mas que não chegaram a negociação para a compra daquele gado. Então, excelência, não existem provas suficientes para a condenação. Disso, vossas excelências são conhecedores que jamais poderemos condenar sem ter uma certeza concreta de que aquele fato realmente foi cometido por aquela pessoa. E aqui nós não temos, excelência, eminente presidente, provas que comprovam, que dê uma concretude da autoria, né? Nós não temos a sombra de dúvida que existe a materialidade. O gado foi apreendido no leilão, o gado foi restituído às vítimas. Entretanto, com relação à autoria, não tem nenhuma prova incriminadora em desfavor do recorrente, do apelante. Não existem provas concretas suficientes para condenar, para manuter, para que a sentença permaneça incólume, excelência. Então, são fatores que merecem a atenção de vossas excelências, são fatos realmente impeditivos, modificativos e extintivos. A sentença não observou o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, excelências, de modo que foi desconsiderado o depoimento da testemunha Selma, foi desconsiderado tudo que o acusado, o apelante, o recorrente, trouxe para ser apreciado em sua defesa, foi ignorado, de modo que o princípio da legalidade restou prejudicado, violado, não observado nessa ocasião. Excelências, são teses realmente relevantes, que devem ser analisadas por vossas excelências neste momento. A instrução criminal não restou devidamente acentuada, acertada, diante dessa desconsideração da oitiva, porque não se faz justiça sem ouvir o acusado, não se faz justiça sem escutar e analisar ambas as partes. Então, excelências, não existem provas concretas que dê embasamento para o édito condenatório. Não existe essa certeza, excelências. E não havendo certezas, eu clamo aqui o princípio do indúbio pro réu. Se não existe certeza e havendo dúvida quanto à autoria, excelências, há de se absolver o recorrente por não haverem provas suficientes para manutenção da condenação. Então, excelências, a minha palavra é pelo provimento, a minha palavra é pela absolvição do recorrente, e o faço
pautado no artigo 386 do Código de Processo Penal, repisando que está provado que o réu não concorreu para a infração, repisando que não existem provas, nobre presidente, que dê embasamento, não existem provas de ele ter concorrido para a infração penal. E falo mais ainda, que havendo fundada dúvida sobre a existência, a concorrência dele para o crime, há de se absolvê-lo. Não existem, de fato, provas suficientes para a condenação. E diante dessas considerações, nobre presidente, a defesa reitera pela absolvição do apelante. É o que se pede, é o que se espera por ser de justiça. Obrigado a todos.